Mais uma vez, paz seja convosco. Sei que entendeu que o dia do Senhor é do Senhor e está separando esse tempo para ouvir mais e aprender mais dele. Estamos meditando nas doutrinas da graça, já meditamos a respeito da depravação total do ser humano, da graça irresistível que nos envolve, e agora estamos meditando na expiação limitada, no sacrifício de Cristo, na abrangência limitada do sacrifício de Cristo, não porque não tem poder, mas porque o nosso Deus assim o determinou. Finalizamos na semana passada falando a respeito da lógica que é aplicada em cima do cristianismo dentro da expiação. Vamos falar um pouco sobre o resgate que ocorre não por todos, mas que ocorre por muitos. Vamos ver alguns textos. Apocalipse 5:9 é o primeiro texto que nós vamos ver. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, falando de Cristo, e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Um povo que é constituído por várias pessoas de várias regiões que são alcançados pelo Evangelho. E nós temos vários textos dentro do Novo Testamento que dão a mesma ideia. A condição das Escrituras Sagradas é que não há divergência de pensamentos e divergência de opiniões. Vamos ler mais alguns textos que falam sobre essa condição daqueles que foram muitos e que foram encontrados. Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E mais uma vez, um texto bíblico vem falando através de Jesus Cristo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não por todos. Heloísa, mas por muitos. Ele não disse por todos, mas ele disse por muitos, como falou em Apocalipse 5:9. Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28. Pedro? Porque isso é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado. Então a gente vê a condição da Santa Ceia, a última ceia que o Senhor executa. Ele vem abençoando o cálice de suco de uva e o pão, e vem dizendo, chamando todos a beber desse cálice. E ele fala que aquilo é o sangue dele, é a representação do sangue dele. O sangue da nova aliança, não da antiga aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O sangue dele não é derramado em favor de todos, porque se o sangue dele fosse derramado em favor de todos, todos seriam salvos. Nós vamos ter um conflito agora. Se prepare para ter um conflito. Sabe quando tem um conflito? Você vai ver o conflito. Exatamente. Hebreus 9, 28. Daniel. Não, ele é uma filha. Eu que gosto. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma vez sem pecado aos que
aguardem para a salvação. E assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, não há um terceiro sacrifício, não há um quarto sacrifício, o sacrifício ele é único. E ele vem trazendo exatamente a condição de que esse sacrifício, ele é oferecido para tirar o pecado de muitos. Os muitos, hoje comida pra caramba hoje, hein? Olha a banana aí. Entendeu? Hein? Para tirar os pecados de muitos. Então a gente tem que entender que esse sangue que foi derramado na cruz, ele é um sangue que é derramado em favor de alguns, não de todos. E ele também tem eficácia dele em relação a alguns e não em relação a todos. Isaías 53, 12. 53, 12. Isso eu lhe darei muitos por a sua parte, e com os poderosos repartirá esse despojo. Ele, repartirá ele. Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, mais de 600 anos antes da vinda de Cristo, ele vem trazendo exatamente essa profecia a respeito do Messias. E nesse versículo, só nesse versículo, ele fala duas vezes. Por isso, eu, Deus falando a respeito de Cristo, pois eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Então, o sacrifício de Cristo, ele leva o meu pecado, o seu pecado, o pecado de muitos, e pelos transgressores, eu e você, ele intercedeu. Cristo, na verdade, ele se entrega para aqueles que são o corpo de Cristo, para a própria igreja de Cristo. Uma das passagens mais claras sobre a intenção específica de Deus na morte de Cristo, Efésios 5, versos 25, 26 e 27. Efésios capítulo 5. É 26, 27? 25, 26 e 27. Efésios 5, versos 25 a 27. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Deixa que eu corrijo, tá? Por favor. Tá? Então ele vem trazendo o contexto da família, o contexto do marido e da esposa, vem trazendo uma ordenança para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o contexto principal aí não é a família, nesse texto, e sim a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. E aí Cristo ele se entrega pela igreja, ele não se entrega por todas as pessoas, ele não se entrega por toda a população de Jerusalém, ele se entrega pela igreja. Para que através da palavra, ele mesmo é a palavra, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ele se apresenta como uma igreja gloriosa, porque ele é o cabeça desta igreja, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a figura de Cristo é uma figura de santificação da noiva de Cristo, para que ele pudesse ele mesmo se apresentar diante de Deus Pai como uma igreja gloriosa. Nessa passagem, Paulo diz que o beneficiário da morte de Cristo é a igreja, é a noiva de Cristo, não são todos. Quando você vai casar e o pastor, o padre, está fazendo um casamento, ele não faz um casamento da pessoa com todas as mulheres da igreja, ou não faz o casamento da mulher com todos os homens da igreja, faz com uma pessoa específica. Essa figura do casamento é exatamente para dar essa ilustração, para que a gente possa enxergar esse matrimônio, que ele é único entre um homem e uma mulher. Toda essa distorção que as pessoas estão apresentando aí de mais de um, família com 2, 3, entendeu? Isso aí é tudo uma distorção.
É uma anomalia em relação ao que a palavra de Deus diz em relação ao que é uma família. Uma das razões porque temos que ser zelosos por essa doutrina da expiação limitada é que nós desejamos que a noiva de Cristo seja levada apropriadamente pelo amor particular de Cristo, um amor que teve por ela quando morreu. Quando nós excluímos essa exclusividade da noiva, a gente faz a coisa ficar de uma forma mais leviana e banal. Que é o que acontece quando nós vemos em filmes, ou o próprio Salomão, que tinha aquele monte de mulheres, entendeu? Ele não conseguia dar atenção a uma. Quando a gente vê a figura da rainha Esther, em que ela estava muito tempo sem se apresentar diante do rei, não era porque o rei estava em celibato, o problema é que o rei tinha muitas mulheres. Então ele acabava esquecendo daquela, não dava a atenção necessária. Então essa figura da atenção, ela é relacionada do marido com a esposa e também Cristo com a igreja. Não foi um amor que envolve todo mundo, foi um amor que comprou uma noiva, apenas a sua noiva. Deus determinou aqueles que eram seus e enviou seu filho para obter esta noiva para este filho. É interessante que a gente vê a condição dos patriarcas, quando a gente vê a figura de Isaac, a gente vê a figura de Jacó. Abraão, ele olha para o seu servo e fala assim, olha, você vai na terra dos meus parentes e você vai jurar, e era uma forma de jurar, era colocar a mão debaixo da coxa do pessoa que estava jurando, e ele fala assim, ó, jura que você vai lá, e que você não vai pegar a mulher de nenhum outro lugar, uma mulher que é aliançada com o Senhor, uma mulher que conhece Deus, e ele vai lá, faz todo aquele trajeto, faz aquele ato profético, digamos assim, em relação a quem seria a mulher teria que se apresentar, ele não conseguiria discernir quem era a mulher e quem não era. Mas ele vai lá e aí acontece todo um cenário já preparado por Deus, e quando ela é questionada se ela quer realmente participar daquilo, ela automaticamente ela fala, vou. E aí quando aquela mulher está chegando, o rapaz vê, Isaac olha e vê, ele já fala assim, quem é essa? Ela pergunta, quem é esse? Eles automaticamente entendem que há uma união espiritual ali, eles se unem e se formam como um só casal, sem curso de noivo, sem discipulado, sem coisa nenhuma. Por quê? Porque desde a idade tenra, desde pequena idade, aquelas pessoas já eram ensinadas ao que fazer. Se nós ensinássemos os nossos filhos, se nós fôssemos ensinados desde tenra idade, não haveria necessidade disso. Então, às vezes a pessoa pergunta, onde está isso na Bíblia? Não tem, porque não foi feito na família. A gente acaba atropelando uma coisa com a outra, mas dentro do matrimônio, em especial de Deus, com a igreja, através da figura de Cristo, tem toda uma santificação progressiva, que é a minha preparação e a sua preparação para nós sermos filhos. Deus determinou aqueles que eram seus, ele escolheu. Aquela figura que a gente tem quando está na escola, que vão jogar vôlei, vão jogar futebol, aí o professor vai lá e pega os mais bonitos, os mais fortes, mais altos, seja mulher ou homem, e aí eles começam a escolher, vai escolhendo, e você vai ficando por último, você vai ficando encolhidinho no canto, será que ele não vai me escolher? Não vai me escolher. Não é o que aconteceu. Deus, ele nos escolhe antes de nós sermos gerados. Ele escolheu aqueles que eram seus e enviou seu filho para obter esta noiva para este filho. Então a figura de Cristo é a figura do servo que foi buscar a noiva lá do seu filho Jacó, Isaac. E do céu ele veio e a buscou para ser a sua noiva santa. Do céu ele enviou a figura de Cristo para que nós pudéssemos ser selecionados. Uma seleção que já havia sido determinada, mas uma coisa que foi fechada e concretizada através do derramamento do seu sangue. Com o seu sangue, ele nos comprou a vida e por ele morreu. E aí a gente vê o livro de Oséias, em que a figura de Cristo ela é muito clara naquela condição, em que Deus fala, vai lá, Oséias, e pega uma prostituta para você casar com ela. E vai lá, cuida dela, e trata dela, e prepara ela, faz ela ficar direitinho. E aí o que vai acontecer é que ela vai agir e reagir como Israel age. Ela mesmo sendo amada, mesmo sendo cuidada, mesmo sendo a menina dos olhos, ela vai voltar novamente à prostituição e você vai lá de novo e compra e traz de volta. Porque o meu amor é incondicional, eu amo essa noiva, porque eu escolhi. E aquilo que ele determinou tem que se cumprir para que a glória dele não seja roubada. Então ele está zelando pela própria palavra dele, quando ele faz esse tipo de coisa. Nesse sacrifício há um amor particular pela noiva.
que a igreja perde de vista ao pensar que Deus não tinha em mente um povo específico quando comprou a igreja com o sangue do seu Filho. Se você não tem esse entendimento de que Deus ele te escolheu, o amor dele ele fica superficial. O compromisso do casamento, ele é um compromisso entre um homem e uma mulher e Deus, para que a pessoa ela possa ter uma referência. É como quando nós confessamos os nossos pecados. Se você tem um pecado no seu coração, você confessa, aquela cobrança ela vai ficar muito maior dentro do seu coração. Mesmo que a pessoa não cobre, você sabe que você precisa dar uma satisfação. Lá, estava dando aula lá no Maranhão, e uma moça, ela fez o curso no ano passado, ou pelo menos pagou e faltou as aulas e não fez. E ele falou assim, eu posso refazer o curso? Eu falei, pode. Refaça o curso sem pagar, você já pagou, não tem problema. Eu vi, ela realmente não tinha estudado. Aí na aula de sábado, que é uma tacada das 14 às 22, 8 horas seguidas, entendeu? Minha garganta tá bem cansada. E aí o pastor dela que já tinha feito o curso, estava na casa. E aí viu ela passando durante a tarde e falou assim, ué, mas você não está no curso? É, pastor, eu saí no intervalo, entendeu? E ela ficou totalmente constrangida exatamente pela condição do compromisso. Mas você não fez o compromisso? Você não falou que ia participar, não falou que ia refazer, a gente já não conseguiu desconto para você? Quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos um sentimento maior no coração. Quando nós entendemos que Cristo ele nos escolheu de uma maneira específica para que nós cumpramos um papel específico, o que acontece é que dentro do nosso coração tem que ser gerado algum tipo de temor. Você tem que olhar para as coisas de uma maneira diferente. Deus tinha em mente um povo específico quando comprou a igreja com o sangue do seu Filho. Eu amo todas as mulheres da igreja, isso é uma coisa interessante. Amo a Ingrid, amo a Júlia, tenho um carinho especial por cada uma de vocês. Mas eu amo a Rosângela de uma maneira diferente. Eu não quero que a Rosângela pense que ela é amada apenas porque eu amo todas as mulheres da igreja, ela está inclusa no amor de todas as mulheres. Ela tem que saber que eu a amo, mas como uma pessoa específica. O meu amor por ela é um amor, sim, pastoral, mas é muito mais do que isso. Um amor que eu tenho por ela, eu não tenho com a Rayane. Porque o amor que eu tenho por ela é um amor fraternal, é um amor diferenciado. Com a Rosângela não é um amor fraternal. Há um amor universal em todas as pessoas, mas há um amor particular que Cristo tem pela noiva. O Senhor, Ele ama as pessoas, os seres humanos. Ele se entristece com o pecado e com as pessoas indo para o inferno. E aí é um grande mistério para nós em relação a por que Deus não escolheu a todos. Por que Deus não resgata a todos, já que Ele tem tanta importância em relação às vidas. Mas não é algo que Deus nos revela. Qual a motivação de Ele ter escolhido fulano e não ter escolhido Beltrano ou Ciclano? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Ele escolheu. E Ele tem esse amor especial, esse amor particular que Cristo tem pela noiva. Quando Ele, Cristo, morreu, havia um alvo específico na morte em favor dele. Cristo conhecia a noiva desde a fundação do mundo e morreu para ela. Apocalipse 13:8. Um texto que os meus queridos já conhecem. Treze, 8. E é você, Rayane. Sem dobrar a Bíblia, tá? Por favor. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente sabe, e a gente já tratou isso em discipulado, com a maioria, em que há um livro da vida do Cordeiro. Nesse livro da vida do Cordeiro, é um livro onde Deus escreveu o nome de cada um, com letras douradas, tá? Salpicadas de sangue. Tá? Então o meu nome está lá, o seu nome está lá, então é um nome que não pode nem ser apagado, não tem mais escrita. Quando você faz uma ata de documento, você vai e você preenche. Então, quando a Ingrid vai lá e faz o relatório lá, contábil lá da igreja, quando chega no fim, ela passa um risco, não tem mais nada a acrescentar. Entendeu? Não é assim que a gente faz?
Faz um risco, né? Acabou ali. Quando você faz um cheque, na época a gente fazia cheque, você preenchia e aí você fazia um risco lá para tentar impugnar de alguma maneira, o restante não há nada mais a acrescentar. Então nesse livro da vida do Cordeiro está o meu nome e o seu nome. Um nome que foi escrito com o sangue do Cordeiro. E esse livro foi escrito quando? E a palavra de Deus fala desde a fundação do mundo. E aí é uma referência para nós de que é temporal, mas para Deus é atemporal. É algo que já teria sido decidido antes da fundação do mundo. Então Deus concede, ordena a Cristo que ele vá morrer por aqueles que são os eleitos de Deus. Eleitos que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós. E aí o apóstolo Paulo está falando com todos os crentes. Ele está falando com a igreja de Roma. Ele está falando com as pessoas que irão ler a carta de Roma, como eu e você. Iríamos ouvir e entender, e iríamos querer segui-la. Romanos 8,32 é um texto importante sobre o assunto do desígnio e a extensão, até onde vai essa expiação, ou a validade desse sacrifício. Então, quando você assume um cargo de policial, por exemplo, você tem uma jurisdição em que você tem o seu grau de ação. Os meus queridos que vendem flores, cada um tem uma região. Então, pelo menos em teoria, um não invade a região do outro, porque há uma jurisdição. Então, quando ele vem falando todos nós, ele está falando especificamente de uma jurisdição que são daqueles que são os filhos que foram mortos e foram escritos antes da fundação do mundo. Em toda a Bíblia, esta é uma das promessas mais preciosas de Deus para o seu povo. A pergunta não respondida pressupõe a nossa capacidade de responder e tomá-la uma promessa inabalável. Visto que Deus não poupou seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, Ele nos dará muito certamente todas as coisas com Ele. Nesse versículo, o nós sou eu e você. E aí, através desse texto, entre outros que tem, ele firma essa aliança dizendo que, visto que Deus não poupou nem o Filho dele, Ele não vai voltar atrás na eleição do seu nome. Ele não vai voltar atrás na salvação da sua vida, do resgate do seu coração. Mesmo que nós ainda continuamos tentando viver uma vida no mundo, fazendo coisas que não são abençoadas, o amor dele não é mensurável e não é condicional. E nós temos que agradecer a Deus por isso, porque se o amor dele fosse um amor condicional, nós estaríamos perdidos. Essas são as verdades do texto. Vamos ler novamente Romanos 8, de 29 a 31 agora, por gentileza. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Continua 30 e 31. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele está falando exatamente sobre a condição salvífica. Porquanto aos que de antemão conheceu antes, desde a fundação do mundo, esses que ele determinou, ele predestinou. Ele não esperou que o tempo passasse
para então falar assim, olha, porque o Ales, ele foi uma pessoa que aceitou Cristo e se arrependeu dos pecados, então eu vou colocar ele. Não, ele predestinou, você determina o destino antes da coisa acontecer. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, não em todos os irmãos. Ele é o nosso irmão na estrutura da Santíssima Trindade. Ele nos predestinou, a esses também chamou, a todos que ele predestinou, ele chama, que é o que nós falamos. Em algum momento da sua vida, você ouve a palavra do Senhor, e naquele momento aquela palavra ela é uma verdade para você. Você pode ter ouvido milhares de vezes, centenas de vezes, naquele dia aquela palavra é uma verdade para você, porque aqueles que ele predestina, ele também chama, e aquele que ele chama, se apresentam diante dele imundos, mas ele, através do sangue do Cordeiro, ele justifica. Ele aplica o sangue do Cordeiro sobre a vida daquelas pessoas, da minha vida e da sua vida. E nós somos encontrados diante de Deus justificados. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. E aí pula toda a nossa vida terrena, todas as lutas, todas as dificuldades, para alcançar essa justificação, alcançar o tempo da glória, que vai ser a partir do momento em que nós morrermos, quando nós abrimos os nossos olhos, estaremos diante do Senhor, ou então depois do toque da trombeta. Em tocando a trombeta, nós estaremos encontrando o Senhor nos altos céus. A razão porque Paulo pode nos fazer a impressionante promessa que faz no verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Que coisas? A salvação não tem nada a ver com bênção, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Deus nos dará infalivelmente todas as coisas com Cristo. É que as pessoas referidas são as conhecidas de antemão, as predestinadas, as chamadas e as justificadas, e que Deus chama de as ovelhas. Eu e você somos ovelhas de Cristo. Quando nós meditamos por quase 5 anos no Evangelho de João, certo momento nós falamos sobre aquele aprisco, que era um aprisco comum. Era um grande cercado em que as pessoas que tinham as suas ovelhas, elas iam até lá e colocavam as ovelhas para serem guardadas por um guardador. As ovelhas ficavam tudo misturadas. Quando chegava de manhã, o pastor chegava na porta da igreja, pagava o valor devido ao cara, e aí ao pagar ele falava pi, 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 pi. Sei lá como ele chamava as ovelhas, já fiz esse barulhinho para vocês, né? Pi, 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 pi. E aí aquelas ovelhas que eram dele saíam do meio do aprisco e iam lá se encontrar com o sacerdote. As pessoas, muitos ladrões, eles queriam roubar as ovelhas e pulavam cercado. E Jesus fala, ele é o mau pastor, é aquele que rouba, aquele que quer só a lã da ovelha. Ele não está preocupado com o cuidado da ovelha. Então nós somos ovelhas, nós somos os filhos de Deus dispersos. Dispersos por o quê? Porque nós não conhecíamos, éramos perdidos. Nós não ouvimos a voz do Senhor. E por não ouvirmos a voz do Senhor, nós andamos ouvindo a voz de qualquer um. Para essas pessoas, para mim e para você, Paulo diz, a morte de Cristo é a garantia absoluta e inabalável de que nós receberemos com Ele todas as coisas. Essa é a lógica de Romanos 8,32 que nós lemos, que Ele não poupa o seu próprio Filho. No entanto, o que acontece com essa lógica, se Deus entregou o seu Filho dessa maneira em favor de milhares de pessoas que não recebem todas as coisas, mas de fato perecem? Como fica essa lógica de Romanos 8,32 se esse sangue do Cordeiro é sobre todas as pessoas? E as pessoas não recebem, a palavra de Deus não se cumpre. E a palavra de Deus deixa de ser verdadeira. A lógica ela é totalmente destruída. Ela se torna, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por todas as pessoas do mundo, então visto que muitas delas são perdidas, não é verdade que elas receberão. E aí o Evangelho, ele é totalmente destruído, totalmente desmantelado. Esse não é o argumento de Romanos 8,32 que nós lemos. O versículo diz, porque Deus entregou o Filho por seu povo, esse povo, o único povo, conhecido de antemão e predestinado desde a fundação do mundo. Esse povo, e somente esse povo, receberá todas as coisas que Deus tem para dar. Portanto, o desígnio de Deus em entregar o Filho
não é uma oferta geral para todo mundo, e sim uma aquisição inalterável das riquezas infinitas para o seu povo a partir de Deus. Eu não tenho condição de escolher a Deus. Eu não quero escolher a Deus. O meu coração ele é voltado para a minha vontade. A vontade de ficar dormindo. A vontade minha, a vontade sua, é de ficar que nem Heloísa, andando de um lado para o outro debaixo da cadeira, sem prestar atenção em nada, fazendo o que quer. Esse é o nosso coração. Mas Deus, ele nos alcança. Heloísa vai ter o tempo dela em que ela vai ser alcançada pelo Senhor. E ela sendo alcançada pelo Senhor, ela vai começar a desenvolver um entendimento. Por que fazer? Helena cresceu um pouquinho mais, mas também ainda não entendeu. Assim como Júlia. Ainda tem que ser contida, mas vai haver um momento em que elas vão entender. Em que elas vão fazer a opção dela pessoal em relação ao Senhor. Em que elas vão ouvir o chamado e elas vão ouvir a voz do bom pastor. O versículo diz, porque Deus entregou o Filho por seu povo, esse povo, conhecido de antemão e predestinado desde a fundação do mundo, receberá todas as coisas que Deus tem para dar. Portanto, o desígnio de Deus em entregar o Filho não é uma oferta geral para todo mundo. Meu grande desejo é que o povo de Deus veja isso e se aprofunde na graça dessa redenção particular. E você olhar para a figura de Deus e você realmente valorizar esse chamado que Ele fez individualmente para você. Que se Ele não tivesse feito, você estaria aí pelo mundo abandonado, jogado. Nosso futuro está garantido. Na expiação, somos amados de maneira específica e não geral. Ele conhece o meu nome, Ele me chama pelo nome. Ele não chama você como o meu CPF, né? Ou 10040174808. Se apresente. Não é assim que Ele chama. Ele chama, Felipe, Paraíso com Z. Entendeu? Ele chama pelo nome. Ele conhece as ovelhas dele. Nosso futuro está garantido de modo particular pelo sangue de Cristo, não pelo meu esforço, não pela minha oração, não pelo meu agir. Em resumo, o ensino bíblico da expiação limitada é que a morte de Cristo tinha um desígnio específico apenas para os seus eleitos. Cristo estava comprando não uma possibilidade de eles crerem e serem salvos. Antes ele estava comprando o próprio crer. Para muitos, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele abre uma oportunidade. Um princípio, como dentro da legislação, se você tem uma decisão favorável a alguém em uma causa, as pessoas elas se beneficiam daquilo e têm direito a procurar um benefício como aquele. Não, Cristo ele não está procurando abrir para você um precedente ou abrir uma oportunidade, Ele está determinando o seu futuro. Ele fala aí, aprenda, que nós possamos aprender a contar os nossos dias e valorizar os nossos dias que foram todos eles contados pelo Senhor. A vitória sobre a nossa morte e rebelião contra Deus não é realizada por mim ou por você, de modo que nós venhamos a nos qualificar para a salvação. A graça soberana de Deus vence a nossa morte, a nossa rebelião. Então a graça de Deus ele nos envolve. É como pegar você e jogar você no meio de uma piscina. Não tem como você não sair molhado, a menos que a piscina seja vazia, né? Claro, né? Mas se é vazia, não tenha feito. Então, joga a pessoa dentro da piscina e a piscina ela é envolvida. Já contei esse exemplo para vocês há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos. Lá em Londres teve uma fog, uma neblina que durou 3 dias em Londres. As pessoas elas não conseguiam sair de casa, mais ou menos dentro do contexto lá de Êxodo. Era um negócio tão denso que a pessoa eu não conseguia ver a Luísa. A pessoa tinha que ficar em casa. A mesma maneira é a graça de Deus. Quando nós estamos diante dele, ele nos envolve e nós não conseguimos olhar e ver mais nada, nós conseguimos ver apenas o nosso Senhor. A graça soberana de Deus vence a nossa morte e a rebelião. E essa graça foi comprada para nós única e exclusivamente através da morte de Cristo. Se quisermos nos aprofundar em nossa experiência da graça de Deus, isto é um oceano de amor para desfrutarmos. Se você se dedicar a estudar, cada vez você vai descobrir que você não sabe nada. E o Senhor sempre tem mais a ensinar. Estava lá no Maranhão com um grupo de pessoas que já tinham cristianismo de tanto tempo. E eu trouxe alguns ensinamentos para eles que a gente trata já tem alguns anos já. E as pessoas elas ficavam chocadas. Como assim? Teresina. Eu falei, o quê?
Maranhão. É Maranhão, eu vou em julho. Hã? É outro país. E aí as pessoas, elas falavam assim, nossa, que é isso que você está falando? Nunca ouvi isso. Como fica o meu arbítrio? Eu falei, você acha que você tem livre-arbítrio? E as pessoas, elas começam a entender a coisa, não simplesmente aceitar porque foi lhes imposto. Porque a verdade bíblica, apesar de ser amarga e dura de descer, ela é uma coisa muito tranquila dentro do entendimento de que ela é racional. Se você quiser se aprofundar na graça de Deus, você não vai conseguir exaurir o seu estudo. É como se fosse um grande oceano. Deus não quer que a noiva do seu filho se sinta amada com amor geral, que envolve todo mundo, da mesma maneira que eu não quero que a Rosângela ache que eu amo todas as mulheres da igreja e chamo todas de querida, e ela é a minha querida, é diferente. Quando eu atendo a Ingrid, eu falo assim, oi minha querida, como você está? Mas o meu querida pela Ingrid é o meu querida diferente da Rosângela. Ela é a minha querida. Deus quer que a noiva do seu filho, ela quer que você se sinta encantado com a especificidade do seu amor, o qual Ele, Deus, através de Cristo, derramou antes do mundo existir, antes de você existir, Ele já tinha determinado o amor dele por você. Coisa legal. Dentro da história da humanidade, as pessoas falam assim, eu vi outro dia a foto do Alice lá, né, com aquela cara de olho fechado assim, é a minha outra metade, entendeu? É a minha outra metade. Hã? É a minha outra metade. E aí as pessoas falam, né, que quando a pessoa foi criada, foi dividida em duas partes, e as pessoas ficam andando pelo mundo procurando a sua metade. Tá? Que realmente a Ingrid seja a metade do Alice para todo sempre. Mas essa metade que o Alice fala, ela se inicia a partir do nascimento. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente fala antes do nascimento. Você já idealiza uma pessoa perfeita. Deus quer que nós nos sintamos um povo escolhido por Ele, na qual Ele enviou o seu Filho para morrer, a fim de que Ele possa ser realmente o homem, o marido deles por toda a eternidade. Isso é o que nós temos a oferecer ao mundo. Essa especificidade de amor, não um amor geral, não um amor que pode ser descartado a qualquer momento. Nós não devemos guardar esse sentimento e esse ensinamento apenas para nós mesmos. E não o abandonamos por dizer tudo o que temos a oferecer ao mundo é o amor geral de Deus por todas as pessoas. Não. Nós temos que oferecer um amor específico para as pessoas. Oferecemos uma expiação completa e definida. Oferecemos a Cristo. Não dizemos, venha para uma possibilidade. Venha que conforme você andar, talvez Deus te conceda. Como quando eu, pelo menos, não sei se foi com você, quando começaram a falar sobre dom de línguas estranhas, a pessoa falou assim para mim, olha, você ora bastante, jejua bastante, se Deus vê que você quer mesmo, aí Ele te concede. É uma possibilidade. Não, não é uma possibilidade. É uma realidade. Tudo que Cristo adquiriu, com absoluta certeza, será a porção minha e sua para sempre. Todos aqueles que são a noiva. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para que Deus tem preparado através de Cristo para aqueles que nele creem. A minha fé e a sua fé provará que nós estamos entre os eleitos de Deus. E ao vermos a Cristo, nós vamos poder provar que nós somos os beneficiários específicos dessa redenção particular da sua expiação definida. É aquela figura de que quando o marido, na antiguidade em especial, quando ele ia casar, ele preparava primeiro o local para então ele chegar com a sua esposa. E ele apresentava aquele novo lar. É a figura de eu e você entrando no lar celestial e Cristo abrindo as portas do lar celestial para que a gente possa contemplar, e aí você vai olhar e vai poder lembrar que Cristo, Ele falou, eu vou me ausentar de vocês por um tempo, porque ao me ausentar eu vou preparar uma morada para que vocês passem eternidade comigo. Em favor dos eleitos que Cristo morreu, com esse desígnio imensurável de amor eterno, nós temos que alicerçar e confiar nele, passando pelas adversidades da vida, que são muitas, mas confiantes que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Senhor, louvamos ao Senhor
bendizemos a Ti, pedindo que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe, que nós possamos cada vez mais nutrir no nosso coração a certeza de que nós somos escolhidos de uma forma específica, completa, total e amorosa pelo Pai. Um Pai que morreu e enviou seu Filho para que morresse não por todos, mas que morresse por mim e por todos os meus irmãos em Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.